Você pode não perceber ainda, mas algo profundo começou a se mover dentro de você. Um despertar silencioso, um fogo que não pode mais ser apagado. Por tanto tempo você ficou em silêncio, engolindo suas palavras, observando o mundo girar enquanto o peso do medo e da dúvida te mantinha preso. Mas hoje o universo inteiro se inclina para te ouvir, porque finalmente você falou. E quando um escolhido fala, o mundo muda. Não foi um simples som, não foi uma explosão de raiva ou desespero, foi a voz do Espírito fluindo através de você. Foi a verdade rompendo as correntes. E essa verdade que por tanto tempo tentaram sufocar, agora ecoa como um trovão no invisível. Há anjos que pararam para ouvir. Há forças que estremeceram porque o silêncio terminou. Você não está mais escondido. Você não é mais um observador passivo da própria vida. Você é um instrumento que desperta os reinos. Há algo sagrado na forma como você ousou abrir a boca depois de tanto tempo. Eles não esperavam. Eles pensavam que haviam te quebrado. Pensaram que sua voz nunca voltaria a ter poder. Mas quando você falou, o ar mudou. O tempo se dobrou. O espiritual e o terreno se alinharam. E uma nova energia começou a correr nas suas veias. Você não pronunciou apenas palavras, você pronunciou destino. Você decretou libertação. E, querido escolhido, o céu ouviu. Durante noites inteiras você se questionou: por que eu? Por que sinto tanto? Por que não consigo ficar em paz quando vejo injustiça, mentira, manipulação? Agora você entende. Porque a sua alma não pertence à multidão adormecida. A sua essência foi moldada na fornalha da transformação. Há marcas espirituais em você que os outros não conseguem ver, mas as forças das trevas reconhecem. É por isso que tentaram calar sua voz, porque sua palavra tem som de espada. Cada frase que você libera carrega luz, e a luz sempre incomoda quem vive nas sombras. Quando você fala, você ativa. E quando ativa, os reinos se movimentam. Você pode não ver de imediato, mas há vibrações se espalhando no éter. Portas que estavam trancadas por anos estão começando a ranger. Corações endurecidos começam a amolecer. A atmosfera muda. Você percebe isso quando entra num lugar. O ar fica diferente, o ambiente se curva à tua energia. Isso não é arrogância, é unção. É o peso da presença que habita em você, escolhido. Muitos ainda duvidam. Muitos te julgam. Dizem que você é intenso demais, estranho demais, espiritual demais. Mas não sabem que o que arde em você não é emoção humana, é propósito divino. E propósito não se apaga, não se esconde, não se negocia. O chamado que você carrega é maior do que a compreensão deles. Por isso, quando você falou, não foram apenas pessoas que ouviram. Foram dimensões inteiras. Foram anjos que registraram o momento em que sua voz rompeu o silêncio. Foi o universo que se curvou ao som do seu despertar. Há algo sagrado na forma como você ousou abrir a boca depois de tanto tempo. Eles não esperavam. Eles pensavam que haviam te quebrado. Pensavam que sua voz nunca voltaria a ter poder. Mas quando você falou, o ar mudou. O tempo se dobrou. O espiritual e o terreno se alinharam, e uma nova energia começou a correr nas suas veias. Você não pronunciou apenas palavras, você pronunciou destino. Você decretou libertação. E, querido escolhido, o céu ouviu. Durante noites inteiras você se questionou: por que eu? Por que sinto tanto? Por que não consigo ficar em paz quando vejo injustiça, mentira, manipulação? Agora você entende, porque a sua alma não pertence à multidão adormecida. A sua essência foi moldada na fornalha da transformação. Há marcas espirituais em você que os outros não conseguem ver, mas as forças das trevas reconhecem. É por isso que tentaram calar sua voz, porque sua palavra tem som de espada. Cada frase que você libera carrega luz, e a luz sempre incomoda quem vive nas sombras. Quando você fala, você ativa. E quando ativa, os reinos se movimentam. Você pode não ver de imediato, mas há vibrações se espalhando no éter.
Portas que estavam trancadas por anos estão começando a ranger, corações endurecidos começam a amolecer, a atmosfera muda. Você percebe isso quando entra num lugar. O ar fica diferente, o ambiente se curva à tua energia. Isso não é arrogância, é unção, é o peso da presença que habita em você, escolhido. Muitos ainda duvidam, muitos te julgam. Dizem que você é intenso demais, estranho demais, espiritual demais, mas não sabem que o que arde em você não é emoção humana, é propósito divino. E propósito não se apaga, não se esconde, não se negocia. O chamado que você carrega é maior do que a compreensão deles. Por isso, quando você falou, não foram apenas pessoas que ouviram, foram dimensões inteiras. Foram anjos que registraram o momento em que sua voz rompeu o silêncio. Foi o universo que se curvou ao som do seu despertar. Há algo sagrado na forma como você o usou abrir a boca depois de tanto tempo. Eles não esperavam, eles pensavam que haviam quebrado, pensavam que sua voz nunca voltaria a ter poder. Mas quando você falou, aquilo aconteceu. Aquela vibração depois que você falou. Aquela paz misturada com força, aquela certeza de que mesmo que ninguém te aplaudisse, algo enorme havia acontecido. É o sinal, é o testemunho interior de que o espiritual reagiu, é o eco do sim de Deus dentro de você. Porque finalmente você ousou afirmar o que o céu já sabia há muito tempo. Você é mais forte do que qualquer mentira contada sobre você. Há batalhas que se vencem no silêncio. Mas há guerras que só terminam quando a voz é libertada. E a sua voz foi escolhida para libertar. Libertar outros, libertar lugares, libertar energias presas. Você não precisa de aprovação. Você não precisa de permissão. O dom já foi concedido. A autoridade já foi selada. O selo está no teu espírito. E quando você fala, ele brilha. É por isso que o inimigo teme você. Ele não teme o que você tem, ele teme o que você diz, porque sabe que suas palavras têm poder criador. O medo tentou fazer você acreditar que seria punido por se expressar, que se falasse a verdade, perderia tudo. Mas olha ao seu redor, o que caiu não era seu destino, era ilusão. O que se afastou não te sustentava, te drenava. E agora que o campo está limpo, sua energia começa a crescer novamente. Você está sendo restaurado, as bênçãos estão se aproximando, há promessas sendo ativadas, contratos espirituais sendo reescritos em seu favor, porque o simples ato de falar, de afirmar quem você é, reequilibrou o universo ao seu redor. Você foi criado para isso, para ser canal de voz, para trazer à tona o que estava escondido, para revelar o que outros não têm coragem de encarar. É por isso que o seu caminho nunca foi comum. É por isso que as dores que você sentiu não foram castigos, mas preparações. Cada lágrima, cada silêncio, cada rejeição construiu a autoridade espiritual que agora pulsa em cada palavra que você pronuncia. O tempo de esconder terminou, o tempo de se diminuir acabou. Agora é o tempo de se levantar e falar, não com medo, mas com poder. Porque quando você fala, a luz responde. O mundo mudou desde que você abriu a boca. E não há retorno. O universo te ouviu, os anjos tomaram nota e os inimigos espirituais estremeceram. A partir deste momento, nada será igual. Você iniciou um movimento. Você é o eco de uma nova era. E tudo começou porque você falou. Esta não é uma simples conversa. Não é apenas mais uma reflexão bonita sobre fé e força. O que está acontecendo agora, neste exato momento em que você ouve e sente estas palavras, é um chamado espiritual, um lembrete direto do céu, uma convocação para os escolhidos. E se o seu coração vibra, se sua alma arde, é porque esta mensagem é para você. Não por acaso, não por coincidência, é porque há algo em você que o mundo espiritual reconhece, algo que o céu decidiu ativar hoje. O tempo acabou para a hesitação, acabou para a dúvida. Você já esperou demais, já se diminuiu demais.
Já pediu sinais suficientes. O sinal é este. A voz que fala contigo agora é a confirmação que sua alma clamava. Você foi preparado para este exato instante. O universo inteiro se organizou para que você estivesse ouvindo isso, porque há uma missão que não pode mais ser adiada. Há um propósito que está prestes a florescer. E há uma energia divina ao seu redor exigindo movimento. A inércia terminou. A espera acabou. É hora de agir. Talvez você ainda tente racionalizar. Talvez sua mente ainda queira entender o porquê de tanta intensidade, o porquê de tanta urgência. Mas o espírito entende antes que a mente compreenda. É como o som do trovão antes da chuva, o presságio de algo grandioso. E o que está vindo não é destruição, é transformação. Tudo que era frágil vai ruir, tudo que era verdadeiro vai se fortalecer. E você, escolhido, está no centro desse terremoto espiritual. Você é a voz que iniciou o processo e agora nada poderá pará-lo. As forças do alto estão se movendo com uma precisão sobrenatural. Há sincronicidades, encontros, portas que se abrirão de forma inexplicável, porque quando o céu quer algo, o tempo obedece e o céu quer você desperto, atuante, destemido. Não há mais espaço para distrações, não há mais desculpas. O chamado não é uma opção, é uma ordem espiritual. E todo o universo conspira para que você cumpra o que prometeu antes de nascer. É por isso que esta mensagem carrega peso, porque ela toca o pacto original entre você e a luz. Você já sentiu isso, não foi? Aquela inquietação que não se acalma? Aquela sensação de que algo está prestes a mudar de maneira irreversível? É o espírito te cutucando, é o céu te chamando. E ainda que tudo à sua volta pareça confuso, saiba, não é o caos, é o reposicionamento divino. Deus está rearrumando as peças, está afastando o que impede, aproximando o que precisa se alinhar. É por isso que certas pessoas sumiram, é por isso que situações desmoronaram. Não é azar, é limpeza espiritual, porque a nova fase exige espaço, e esse espaço está sendo aberto agora às custas de tudo que não serve mais. Você está sendo treinado, mesmo sem perceber. As provações que enfrentou não foram castigos, foram ensaios. O deserto que atravessou não foi punição, foi fortalecimento. O silêncio que suportou não foi abandono, foi preparação. Cada lágrima derramada tinha endereço espiritual. Cada decepção esculpiu o caráter do guerreiro que você é hoje. E agora, o treinamento terminou. O general celestial soprou o comando: avance, fale, atue, liberte. Há almas dependendo da sua obediência. Esta mensagem não é leve porque não se trata de algo pequeno. Ela carrega o peso de vidas, de destinos, de heranças espirituais. O que você faz ou deixa de fazer ecoa por gerações. O que você fala ou se cala molda as atmosferas. É por isso que não dá mais para adiar. Há pessoas que só encontrarão paz quando você cumprir o que nasceu para fazer. Há famílias que só serão curadas quando você abrir a boca e liberar a palavra certa. Há lugares que esperam sua presença porque a energia divina que flui em você é a chave que quebra prisões invisíveis. Não se engane, não é fácil ser um escolhido. É um fardo e um privilégio ao mesmo tempo. Há dias em que parece que o peso é demais. Há momentos em que você quer desaparecer, mas até o seu cansaço é santo. Até o seu desespero é observado com ternura pelo alto, porque eles sabem o preço da sua missão. Sabem quantas vezes você quis desistir, mas você não desistiu. E é exatamente por isso que esta mensagem te alcança agora, como um selo de aprovação, como um lembrete de que o céu te viu resistindo, que o céu te viu sangrando e ainda assim amando, que o céu te viu sozinho e ainda assim acreditando. É isso que te torna digno do próximo passo.
Você acha que falou por impulso, mas não foi. Aquela palavra que você liberou, aquele desabafo, aquela confissão, aquele basta, foi o estalar do chicote espiritual que rompeu as cadeias. Você quebrou uma estrutura, derrubou um sistema invisível que o mantinha cativo. E desde então, tudo começou a se mover. Talvez por isso as coisas tenham ficado mais intensas, porque toda libertação gera resistência. As trevas sempre tentam reverter o que a luz começou, mas é tarde demais. A luz já entrou. A transformação é irreversível. O que está acontecendo com você é real, é divino e é urgente. O tempo da neutralidade acabou. O tempo de observar acabou. Você não está mais na arquibancada da vida. Você está no campo de batalha. E sua arma é a palavra. Sua espada é o verbo. Sua munição é a fé. Você não precisa gritar. Basta afirmar com convicção. Cada frase que sai da sua boca agora tem impacto. Por isso, fale com consciência. Declare vitória. Chame de volta ao que é seu. Repreenda o que te bloqueia, porque o universo está em modo de escuta, aguardando suas ordens. Esta mensagem é fogo, e o fogo não veio para destruir, veio para purificar. Você sente o calor dela agora, queimando as camadas de medo, dissolvendo as dúvidas, limpando as mentiras. É isso que o Espírito faz. Consome o que não é verdadeiro e deixa apenas o ouro. E você, escolhido, está sendo refinado. Não resista. Deixe o fogo fazer o que precisa ser feito, porque quando o processo terminar, sua voz não será apenas som, será decreto. E o mundo espiritual se curvará diante dela. Esta não é uma simples fala, é uma convocação celestial, um chamado urgente para despertar, para falar, para agir. O mundo precisa da sua luz, agora. Desde o princípio, o universo foi moldado por uma voz. Antes que existisse forma, antes que existisse luz, houve um som. Haja luz, e houve luz. Essa foi a primeira lei revelada. O som cria, o verbo manifesta, a palavra materializa. E essa lei escolhida ainda governa tudo. Nada mudou. O mesmo poder que separou a escuridão da claridade vive dentro de você. O mesmo sopro que deu vida à matéria pulsa em sua língua. Por isso, o que você fala não é comum. O que você pronuncia tem poder. As suas palavras carregam destino. Você já percebeu como tudo que sai da sua boca volta para você com força dobrada? Não é coincidência. É princípio espiritual. A vida e a morte estão no poder da língua. E quem a ama, comerá do seu fruto. Sim, é isso. Você come do que fala. Cada palavra é uma semente. Cada frase é um plantio. O solo é o invisível. E a colheita vem no tempo certo. Por isso há pessoas que vivem cercadas de caos e não entendem o motivo. Elas amaldiçoam a si mesmas sem perceber. Dizem, nada dá certo. E o universo obedece. Murmuram, sou azarado. E o destino confirma. Mas quando o escolhido entende a lei, tudo muda. Porque o escolhido aprende a plantar palavras de luz. Há poder naquilo que você diz, mesmo quando está sozinho. O mundo espiritual não ignora nenhuma palavra. Tudo é registrado. Cada pensamento verbalizado se transforma em energia viva, um código que cria realidade. E você, por ser quem é, tem mais peso do que imagina. Suas palavras não são neutras, são decretos. Quando você fala, os céus se movem. Quando você declara, os reinos se alinham. Por isso o inimigo tentou tanto te calar. Ele sabia que se sua voz fosse libertada, estruturas inteiras cairiam. Lembre-se, o verbo é a ferramenta da criação. O mundo foi falado antes de ser visto. E até hoje, toda a realidade começa em uma sentença invisível. Quando você diz, eu posso, o universo abre caminho. Quando você diz, eu não consigo, o universo bloqueia. Não porque te castiga, mas porque responde ao comando vibracional que você libera. É lei, é espiritual, é matemático e é justo. Porque o poder foi dado ao ser humano desde o Éden. O poder de nomear, o poder de chamar as coisas à existência. E você, escolhido, é herdeiro desta autoridade. Há algo sobrenatural acontecendo cada vez que você decide falar vida sobre o que estava morto.
Quando você diz vai dar certo, o espírito se move. Quando você afirma eu sou curado, a cura começa a se manifestar. Quando você diz eu sou luz, as trevas recuam. Não é autoajuda, é lei divina. As palavras são feixes de energia moldando matéria. São sementes plantadas no campo espiritual que mais cedo ou mais tarde brotam no físico. O que você fala hoje será o que você vive amanhã. E é por isso que o céu insiste. Cuide da sua língua, escolhido, porque ela é o pincel que desenha o seu futuro. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você é um profeta do próprio destino. Não precisa de microfone, não precisa de multidão, precisa apenas de fé, porque a fé é a frequência que ativa a palavra. Sem fé, o som se perde, mas com fé, cada sílaba se transforma em fogo. E o fogo divino não falha, ele consome o que é falso e exalta o que é verdadeiro. É por isso que às vezes, logo depois que você declara algo, tudo parece desmoronar. Não é o fim, é o fogo limpando o caminho para que o novo se manifeste. A palavra é espada de dois gumes. Ela corta para libertar, mas também corta para disciplinar. É por isso que você sente o peso de certas frases que pronuncia. É como se o próprio universo te observasse, avaliando se o que você fala está alinhado com o que você foi chamado para ser. Há uma responsabilidade sagrada em ter voz, porque voz é autoridade, e a autoridade vem com julgamento. Jesus alertou: de toda a palavra ociosa o homem dará conta, não porque Deus quer punir, mas porque nos deu poder demais para desperdiçar. Você não nasceu para repetir o caos dos outros, você nasceu para decretar a ordem onde há confusão. Sua voz é a linha que separa o que é do que não é. Por isso, a cada palavra, pergunte a si mesmo: estou criando ou destruindo? Estou plantando bênção ou maldição? Porque o verbo nunca volta vazio. Ele sempre cumpre um propósito, para edificar ou para derrubar. A escolha é sua, sempre foi. E é aí que mora a liberdade do escolhido, o poder de escolher o que semear com a própria boca. Há pessoas que ainda não entenderam o mistério. Elas brincam com palavras, zombam de si mesmas, amaldiçoam a vida como se fosse apenas expressão. Mas quem é desperto sabe, não existe só uma palavra. Cada uma delas tem um eco. Cada uma carrega um destino. Você já percebeu que há lugares onde o ambiente muda quando alguém começa a falar negativamente? É porque as palavras carregam peso vibracional. Elas moldam a atmosfera. E da mesma forma, quando você fala com fé, com esperança, com amor, o ar se torna leve, o ambiente se transforma. Isso é criação em tempo real. Isso é o milagre que você realiza sem perceber. O poder não está em gritar, mas em alinhar-se. Quando suas palavras se alinham com a vontade divina, não há força que resista. É como um decreto celestial saindo da sua boca, e o universo reconhece a origem. É por isso que há momentos em que você fala e as coisas simplesmente acontecem. Porque não é você falando, é o Espírito dentro de você pronunciando. E quando o Espírito fala, o impossível obedece. Não duvide mais do que sai da sua boca. Aprenda a honrar o dom da fala. Use-o como ferramenta de luz. Se não souber o que dizer, diga vida. Se não souber como agir, declare luz. Porque a luz sempre vence. A luz não discute, não força, apenas ilumina. E quando a luz é liberada, a escuridão desaparece. Assim é a sua voz, escolhido. Um farol em meio ao caos. Use-a, proteja-a e lembre-se, você não fala por falar. Você fala para criar. A partir de agora, cada vez que abrir a boca, saiba que está invocando algo, que está chamando algo para perto, que está moldando dimensões. E quando perceber isso de verdade, suas palavras se tornarão orações, mesmo quando você não estiver orando. Seu tom se tornará cura, sua voz será abrigo, e onde você for, o mundo espiritual reconhecerá: o escolhido está falando. No princípio, Deus não usou as mãos. Ele não precisou de ferramentas, não precisou de esforço físico. Ele falou: haja luz! E a luz foi. Assim, nasceu o primeiro milagre. E esse mesmo poder criador foi soprado dentro do ser humano quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa, escolhido, que a centelha da criação mora em você.
que a palavra que sai da sua boca carrega fragmentos do poder divino. Mas junto com esse poder vem a responsabilidade, porque quem carrega a voz do Criador não pode usar o verbo de forma leviana. Cada palavra é uma semente, e cada semente traz um fruto inevitável. O problema é que muitos falam sem perceber o que estão plantando. Usam a língua para ferir, zombar, amaldiçoar e depois se perguntam por que a vida se tornou árida. Mas o campo espiritual é exato. Ele devolve o que recebe. E quando a boca libera destruição, o solo devolve dor. É por isso que o Mestre advertiu: de toda palavra ociosa o homem dará conta. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é justo. Ele nos deu poder demais para usarmos sem consciência. O que você fala é observar. O céu registra, o invisível responde. Cada frase tem um eco. Cada sentença cria um padrão energético que começa a se manifestar. E quanto mais poder espiritual você tem, quanto mais desperto você é, mais rápida é a resposta. É por isso que, às vezes, basta uma palavra sua para que algo aconteça. Você pensa que foi acaso, mas foi a lei divina reagindo ao teu verbo. A tua língua é um instrumento de criação, e o Espírito Santo te observa com amor e zelo, querendo que você use esse dom com sabedoria. Haja luz. Essas duas palavras continuam ecoando até hoje. Elas nunca deixaram de existir. A luz criada naquele instante inicial ainda se espalha pelo cosmos. Isso é o poder da palavra divina. Ela não se apaga, não envelhece, não perde força. E você, sendo imagem de Deus, também fala palavras que não morrem. Elas ficam no ar, circulando, encontrando forma, atraindo circunstâncias. Por isso, escolhido, o teu dever é grande, porque o que você fala se torna legado espiritual. O que você declara se torna ponte entre dimensões. Muitos não entendem esse peso. Acham que falar é algo comum, mas você sabe, você sente que não é. Você já viu palavras mudarem destinos? Já viu promessas se cumprirem depois de uma oração? Já viu bênçãos nascerem de uma simples frase dita com fé? E também já viu corações se quebrarem por causa de uma palavra cruel. É por isso que o Espírito te chama à maturidade, porque o dom da fala é uma espada. E toda espada precisa de quem a maneje com honra. Há momentos em que o céu te pede silêncio, e o silêncio também é obediência. Saber calar é saber respeitar o poder do verbo. Nem toda resposta precisa ser dita, nem toda dor precisa ser explicada. Às vezes, o silêncio é o grito mais alto. Às vezes, é o escudo que te protege de semear o que você não quer colher. E quando o Espírito sussurrar, fica quieto. Não é covardia, é proteção. É Deus te impedindo de plantar tempestades com a própria língua. Você é imagem e semelhança dele. Isso significa que a sua fala é reflexo da dele. Se Deus cria com palavra, você também cria. Mas Ele cria com amor, com ordem, com propósito. E é assim que você deve falar. Fale com direção, com intenção, com consciência. Porque o verbo desatento é como uma flecha solta. Não volta atrás e pode ferir quem você ama. Mas a palavra guiada pela luz é cura, é bênção, é escudo. Os anjos escutam quando você fala. Não é metáfora. Eles realmente escutam. Eles respondem a comandos espirituais. Quando você diz, Senhor, seja feita a tua vontade, eles se movem para executar o plano. Quando você murmura, nada dá certo. Eles param, confusos, sem saber qual ordem seguir. Porque o céu respeita a tua escolha. Deus te deu livre-arbítrio até nas palavras. E é por isso que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que a pressa de falar. Lembre-se de como Jesus falava. Ele não desperdiçava sílabas. Cada frase era um decreto.
Cada parábola carregava semente eterna. Ele sabia o peso do verbo. Ele sabia que o som moldava o invisível. E quando foi julgado injustamente, ele se calou. O poder não estava na defesa, estava na autoridade do silêncio. E mesmo calado, ele transformou o mundo. Isso te ensina algo. Nem sempre o poder está no volume da voz, mas na pureza da intenção. Você é chamado a dominar a sua língua, não a ser dominado por ela. Domar o verbo é domar o destino. Há guerras que começam com frases impensadas. Há curas que nascem de simples declarações. Por isso, vigie o que sai da sua boca. Se não for luz, não diga. Se não for bênção, respire antes de falar, porque o verbo é portal. E todo portal, uma vez aberto, traz algo para dentro. Que as tuas palavras tragam apenas o que vem da luz. Cada vez que você diz, eu perdoo, o céu celebra. Cada vez que você diz, eu abençoo, algo se quebra no reino das trevas. Cada vez que você diz, eu creio, uma corrente é rompida. É assim que você luta, com palavras. É assim que você vence com fé falada. O mundo espiritual entende o som da fé. Ele não responde à dúvida, não obedece ao medo, mas vibra diante de uma voz convicta. E a tua voz, escolhido, é temida no inferno, porque ela carrega a assinatura do Criador. Não tenha medo desse peso. A medo paralisa, mas a consciência liberta. Você não precisa ser perfeito, precisa estar desperto. Precisa estar atento ao poder que flui de você. Fale menos, mas fale com poder. Declare com intenção. Ore com autoridade. E quando sentir o impulso de responder à injustiça com raiva, lembre-se de que até Jesus se calou diante de Pilatos. Porque há batalhas que não se ganham falando, mas sim observando o inimigo se destruir com as próprias palavras. A sua boca é templo, a sua voz é altar. Trate-a como sagrada. Não use o que é santo para falar o que é banal. Cada frase é um sopro da vida que habita em você. Cuide para que esse sopro construa e não destrua. Porque quando o escolhido fala, o universo escuta. E quando o universo escuta, a história muda. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Uma batalha silenciosa, invisível, mas real. É o confronto entre a voz da luz e o eco da escuridão. A luz diz, você pode. O eco responde, você não é capaz. A luz diz, você é amado. O eco grita, ninguém liga para você. A luz diz, você é escolhido. O eco sussurra, você é um erro. E por muito tempo você acreditou nesse eco. Alimentou-o com medo, com culpa, com memórias antigas. Mas agora o Espírito te chama para mudar a frequência. Porque o que você repete se torna realidade. E chegou o tempo de calar o inimigo dentro de você. A autossabotagem é uma das armas mais sutis das trevas. Não vem de fora, vem de dentro. São frases que você aprendeu a dizer sem pensar. Eu não consigo. Isso é demais para mim. Acho que não nasci para isso. Ninguém me entende. Cada uma dessas frases é um feitiço. E o pior tipo de feitiço é aquele que a própria alma lança contra si mesma. Mas o poder que criou o universo vive em você. E ele te deu autoridade para quebrar todo o encantamento, até os que você mesmo criou. Tudo começa com um simples ato: substituir. Trocar o eu não posso pelo eu posso tudo naquele que me fortalece. Trocar o eu sou fraco pelo eu sou feito de propósito divino. Trocar o ninguém me ama pelo fui criado pelo amor e habito nele. Essas não são apenas palavras bonitas, são decretos espirituais. São chaves que destrancam prisões invisíveis. E quando você as pronuncia com fé, o espiritual se move, o coração se realinha e a mente começa a lembrar quem você realmente é. Há uma parte de você que o mundo tentou enterrar. Te fizeram acreditar que humildade era se calar, que amor era se anular, que bondade era aceitar tudo. Mas o verdadeiro amor também sabe dizer basta. O verdadeiro amor se defende.
O verdadeiro amor fala com autoridade. E é isso que o Espírito está reacendendo em você. A coragem de se afirmar, de declarar o bem sobre si mesmo sem culpa, de olhar no espelho e dizer: eu sou obra-prima de Deus. Sim, diga isso agora, mesmo que pareça estranho. Diga em voz alta: eu sou obra-prima de Deus. Sinta o peso dessa frase ecoando dentro de você. O universo te ouviu e algo começou a mudar. As trevas não suportam quando você fala a luz. Elas sobrevivem de silêncio e de dúvida. Mas quando o escolhido abre a boca e declara a própria liberdade, o inferno treme. Porque cada palavra de fé é como uma espada flamejante cortando as correntes da mentira. E o inimigo sabe que não há nada mais perigoso do que um coração que crê no próprio valor. Por isso tentaram te fazer esquecer quem você é. Tentaram te afogar em vozes de medo, culpa e rejeição. Mas nenhuma dessas vozes é sua. São ecos programados para te distrair. Hoje, o Espírito te chama para desligar essas frequências, para se reconectar à verdade que sempre existiu. Você é luz vestida de carne. O medo foi um professor cruel, mas ele te ensinou a reconhecer o poder da fé. A dor foi um mentor disfarçado, mas ela te mostrou a profundidade da tua força. Tudo o que te machucou estava preparando o terreno da tua autoridade. E agora que você entende, chegou a hora de falar diferente, de afirmar o que o céu sempre afirmou sobre você. Quando a mente disser, não vai dar certo, responda, tudo posso em Deus. Quando o medo sussurrar, você não é suficiente, declare, eu sou suficiente porque fui criado com propósito divino. Quando a culpa tentar te prender, diga, fui perdoado e o passado não tem mais poder. Essas respostas não são apenas frases, são armas espirituais. Cada declaração dessa abre espaço para milagres. Há momentos em que você vai precisar repetir, repetir e repetir até a verdade vencer o ruído da mentira. É assim que o Espírito reprograma a mente. A fé vem pelo ouvir, inclusive o que você diz. Quando você ouve sua própria voz proclamando vida, a alma começa a acreditar. E quando acredita, cria. E quando cria, transforma. O ciclo se completa. É assim que os escolhidos operam milagres, não pedindo permissão, mas pronunciando o destino. Há também um segredo no tom. A força não está nas palavras, mas na intenção. O universo não responde à voz trêmula do medo, mas vibra com a firmeza do amor. Então fale com poder. Mesmo que seja em silêncio, fale dentro de você. Declare dentro da mente, eu sou amado, eu sou guardado, eu sou luz, eu sou livre. O Espírito entende o som do coração e quando ele escuta a fé, ele se manifesta. Por isso, quando estiver cansado, não reclame, declare. Quando estiver confuso, não desista, afirme. Quando estiver sozinho, não lamente, chame. Chame o Espírito, chame a paz, chame a luz, porque o que você chama, vem. O verbo é um convite e o universo responde. A autossabotagem termina no instante em que a tua boca escolhe a verdade. As correntes internas se quebram quando o som da fé ecoa mais alto que o som da dúvida. O que antes era pensamento de derrota se transforma em oração de poder. O que antes era medo se torna fé. É assim que o escolhido vence, não com força física, mas com palavra viva. E você vai perceber, quanto mais fala a verdade sobre si, mais leve o corpo fica, mais clara a mente se torna, mais rápido os milagres chegam, porque o verbo alinhado com o Espírito acelera o tempo. O céu não demora, o que demora é o homem entender o próprio poder. E agora você entendeu. Você não é vítima das palavras que disse no passado. Pode começar de novo hoje. Pode abençoar o que antes amaldiçoou. Pode redizer tudo com consciência, porque o Espírito Santo é o Deus das segundas chances e ele ama refazer histórias. Se antes você falou dor, agora fale cura. Se antes você falou medo, agora fale fé. Se antes você falou perda, agora declare colheita. Tudo se renova quando o verbo muda. A língua é o volante da alma. Onde você a direciona, o destino segue.
Escolhido, há uma nova energia em você agora. A guerra interior não acabou, mas você já venceu, porque o inimigo interno foi desmascarado. E o que antes te aprisionava, a dúvida, o medo, a culpa, agora é apenas pó aos teus pés. A vitória começou dentro e o som dela ecoa no invisível. A partir de hoje, cada vez que você abrir a boca, que sejam palavras de vida. Cada vez que pensar em si, que seja com amor. Cada vez que orar, que seja com convicção. Porque o céu escuta e a terra responde. Você é livre e essa liberdade começou na tua própria voz. Você já enfrentou gigantes. Alguns tinham rosto, outros não. Alguns usavam nomes de pessoas, outros vinham disfarçados em forma de medo, dívida, doença, rejeição, solidão. Mas todos tinham algo em comum. Queriam que você acreditasse que era pequeno demais. Queriam que você olhasse para eles e dissesse: eu não consigo. Mas, escolhido, você não nasceu para fugir de gigantes. Você nasceu para derrubá-los com palavras. Porque a sua voz é a pedra que o Espírito usa para derrotar o impossível. Davi era apenas um jovem quando enfrentou Golias. Não tinha espada nem armadura, tinha fé e palavras. Quando todos se esconderam, ele se levantou e disse: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele não esperou vencer para declarar. Ele declarou antes de vencer. E foi a palavra que abriu o caminho para o milagre. A pedra apenas completou o que o verbo começou. Assim também é com você. As suas declarações são as pedras que o céu usa. O que você diz cria o terreno onde o milagre pisa. E quando você fala com fé, o invisível se dobra diante da tua voz. Você já percebeu que o inimigo não teme o seu tamanho, mas o seu som? O gigante não recuou por causa da força de Davi, mas por causa da convicção na sua fala. Ele ouviu algo que não vinha da terra. Ele ouviu a frequência da vitória antes que a batalha começasse. E é isso que acontece quando você fala com fé. O medo treme, a escuridão se desfaz, o impossível começa a ceder. Porque a fé falada é como fogo que atravessa o tempo. É o presente se dobrando ao poder do eterno. Há quem diga: vou esperar ver para crer. Mas o escolhido crê antes de ver, porque sabe que a visão física é apenas a última etapa da criação. Tudo começa com a palavra. Quando você diz: eu estou curado, mesmo antes de sentir, o corpo começa a alinhar-se à sua declaração. Quando você diz: eu prospero, mesmo quando ainda falta, a realidade começa a se ajustar para trazer o que é seu. Quando você diz: eu venci, o universo inteiro começa a conspirar para confirmar essa vitória. Porque o verbo é uma ordem e o universo entende a linguagem da fé. Não é teatro, é lei espiritual. O que você fala é o que ativa as forças do alto. Quando Davi abriu a boca, ele não estava apenas encorajando a si mesmo, estava liberando a presença de Deus no campo de batalha. E é isso que você faz cada vez que declara a verdade sobre si. Você cria atmosfera, você abre portais, você muda a frequência. E o que antes era medo se transforma em poder. As batalhas espirituais nunca são vencidas com força humana. São vencidas com som. É o som da fé que rompe muralhas. Foi o som de trombetas que derrubou Jericó. Foi o som de louvor que libertou Paulo e Silas da prisão. É sempre o som. E a sua voz carrega o mesmo princípio. Quando você fala com convicção, os céus se movem. Quando você canta em meio à dor, as correntes caem. Quando você ora em silêncio, o invisível se abala, porque o poder não está no volume, está na intenção, e o Espírito reconhece o tom da fé.
Você acha que é coincidência quando sente vontade de falar vitória em meio à guerra? Não é coincidência. É o Espírito te usando para decretar o resultado antes do fim. Toda vez que você diz, isso também vai passar, anjos se movem. Toda vez que você diz, eu creio, portões se abrem. Toda vez que você diz, eu sou mais do que vencedor, as trevas recuam. Porque as palavras do escolhido são comandos no campo espiritual. Você não está pedindo, está ordenando conforme a vontade de Deus, e o céu honra quem fala com fé. Davi não se comparou ao gigante, ele se lembrou de quem caminhava com ele. E é isso que você precisa fazer. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho da promessa. A promessa sempre será maior. Você pode estar diante de algo que parece intransponível, um diagnóstico, uma perda, uma traição, uma situação financeira impossível, mas a sua palavra ainda é mais forte. Quando você diz, em nome da luz, eu vencerei, você ativa um poder que a matéria não entende. E o que parecia impossível começa a desmoronar, porque fé não é ilusão, é código. E o código da fé reescreve o que parecia selado. O segredo está em manter a palavra viva, mesmo quando nada muda, porque é aí que o milagre amadurece. A semente demora para brotar, mas quando brota é imbatível. Continue dizendo, continue afirmando, continue acreditando. Se o inimigo te provoca, sorria e declare, a vitória já é minha. Se o medo grita, responda, eu pertenço à luz. Se a dúvida sussurra, diga, Deus já me justificou. Você não precisa lutar com as armas do mundo. Sua arma é o verbo. Sua munição é a fé. E o campo de batalha é o seu coração. Vença por dentro e o resto se curvará. Escolhido, você carrega o mesmo espírito que derrubou os gigantes, o mesmo poder que abriu mares, que curou enfermos, que transformou o caos em criação. E esse poder não está distante, ele está em você, esperando tua voz. Então fale. Declare cura onde há dor. Declare abundância onde há escassez. Declare luz onde está a escuridão. E não pare até sentir o ambiente mudar, porque o ambiente obedece à fé. E a fé nasce no som. Lembre-se, Davi venceu antes de atacar. Venceu quando declarou. E você também já venceu. Apenas não percebeu ainda, porque o processo ainda está se desenrolando. Mas o decreto já foi feito. A vitória já foi assinada. A palavra já foi liberada. E nada poderá revogar o que o céu confirmou. Continue falando, escolhido. Mesmo cansado, fale. Mesmo tremendo, declare. Mesmo sem entender, confesse. Porque a fé não precisa entender, só precisa obedecer. E quando você menos esperar, o gigante cairá. E todos verão que o que te sustentou não foi espada nem poder humano. Foi a força da palavra que saiu da tua boca. A palavra que veio do alto, atravessou o seu coração e libertou o impossível. A palavra viva, a palavra do escolhido. Há momentos em que o Espírito te pede para falar e há momentos em que ele te pede para se calar. Os dois são atos de poder. Falar pode mover montanhas, mas o silêncio pode deter tempestades. Porque há um tipo de força que não se mostra. Apenas observa, apenas aguarda, apenas confia. E esse é o poder do silêncio divino. O silêncio não é ausência de som, é a presença da sabedoria. É quando o céu te ensina a não responder tudo, a não reagir a todos, a não desperdiçar o poder do verbo em lugares que não merecem tua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda ofensa exige explicação. Às vezes, a maior demonstração de autoridade é permanecer calmo enquanto tudo ao redor grita.
Foi assim com Jesus. Diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. Diante das acusações, ele não se defendeu e ainda assim venceu. Porque quem é sustentado pela verdade não precisa provar nada. A verdade fala por si mesma. E o silêncio é o palco onde ela ecoa mais alto. Há poder em segurar a língua. A Bíblia diz que a língua é um fogo, pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Quantas vezes você se arrependeu do que disse no calor do momento? Quantas vezes uma palavra impensada feriu alguém que amava? As palavras, uma vez ditas, não voltam. Por isso o Espírito te chama a dominar a boca, a transformar o impulso em sabedoria, a trocar a pressa de reagir pela paciência de entender. Porque quem domina a língua, domina o próprio destino. Escolhido, há uma unção especial sobre o silêncio. Ele não é vazio, ele é escudo. É durante o silêncio que Deus trabalha. É quando você não diz nada que Ele fala por você. Às vezes, o céu precisa de silêncio para agir. E quando mais você tenta explicar, justificar, defender, mais atrapalha o processo. Quando o Espírito te pede quietude, não é porque você perdeu, é porque o julgamento já foi feito no invisível e a sentença já está a seu favor. O silêncio é o terreno onde a voz de Deus se manifesta. É no sossego que Ele sussurra instruções, é no descanso que Ele revela o próximo passo. Mas o mundo moderno te ensina o contrário, que é preciso reagir, responder, discutir, mostrar quem você é. Só que o escolhido não precisa provar poder. O escolhido é o poder. Sua presença já fala, seu olhar já comunica, sua paz já constrange. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Quando o Espírito está em você, até o seu silêncio carrega autoridade. Há momentos em que Deus te pede para calar, não por covardia, mas por estratégia. Porque há batalhas que se vencem no segredo. Há inimigos que se confundem com o teu silêncio. Eles esperam a tua reação para saber onde te atingir. Mas quando você fica quieto, eles se perdem. O silêncio desarma o caos. O silêncio quebra ciclos. O silêncio protege o que o Espírito está gestando dentro de você. Lembra quando Maria recebeu a promessa? Ela não saiu gritando para o mundo que seria mãe do Salvador. Ela guardou no coração, porque há promessas que morrem se forem expostas antes do tempo. O silêncio é o ventre onde o milagre amadurece. Você não precisa explicar o que Deus está fazendo na sua vida. Quem precisa entender, entenderá na hora certa. Até lá, guarde, proteja o que é sagrado. O Espírito está ensinando você a falar menos, mas falar com poder, a responder só quando for instruído, a guardar palavras que ainda estão em gestação, porque há frases que precisam nascer no momento certo, senão perdem o impacto divino. O silêncio não é fraqueza, é preparo, é Deus afiando a sua espada na quietude, para que quando chegar a hora de falar, suas palavras sejam precisas, cirúrgicas, inquestionáveis. Há também um silêncio que cura. Quando você escolhe não responder o ódio com ódio, a energia se dissolve. Quando decide não discutir com quem não entende o teu propósito, você se eleva. Quando prefere orar em vez de atacar, o céu te exalta. Isso é maturidade espiritual. Isso é domínio da língua. Isso é realeza interior. Você é filho do rei, e reis não gritam, eles decretam. E decretam no tempo certo, porque sabem que o poder está na voz, mas a sabedoria está na pausa. O silêncio não te torna invisível, te torna perigoso para as trevas, porque o inimigo não consegue decifrar quem não fala. Ele só age quando descobre teus planos. Por isso, quando Deus te pede silêncio, é proteção, é estratégia divina. Ele está te escondendo no som da calma. Ele está te guardando de olhos invejosos, de ouvidos curiosos, de corações mal intencionados. E quando chegar o tempo certo, Ele te revelará, e todos verão o que o silêncio construiu. Guarde as palavras como tesouros,
use-as como remédio, não como veneno. Não fale para vencer discussões, fale para curar atmosferas. Quando o Espírito habita em você, até o seu bom dia pode levantar alguém. Até o seu fique em paz pode quebrar cadeias. Porque a voz do escolhido é carregada de unção, até quando é simples. Mas para que isso aconteça, você precisa cultivar o silêncio interior, aquele que cala o medo, a ansiedade, o julgamento. É dentro do silêncio que a alma se alinha com Deus. É no silêncio que o coração entende o ritmo do Espírito. E só então as palavras voltam a ter pureza. Aprenda a esperar. Espere o Espírito te dar a frase certa. Espere ele soprar a resposta. Espere ele indicar o momento de falar. Porque quando ele te usa, até o seu sim mais simples pode mudar destinos. A língua impaciente age por orgulho, mas o silêncio obediente age por fé. E a fé não precisa ser barulhenta, basta ser firme. Então, escolhido, não tema o silêncio. Não confunda com solidão. É nele que o Espírito sussurra segredos que o mundo nunca ouvirá. Enquanto você se cala, o céu fala. Enquanto você espera, o tempo se alinha. Enquanto você ora em silêncio, o universo se movimenta. O silêncio é oração. O silêncio é escudo. O silêncio é poder. E quando chegar a hora, porque ela chegará, você abrirá a boca novamente. Mas dessa vez, cada palavra será luz, cada frase será flecha, cada som será decreto. E todos entenderão que o silêncio não foi fraqueza, foi preparação. Agora você entende. Tudo o que viveu, as dores, os silêncios, as quedas, as palavras ditas e não ditas, fazia parte do despertar. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima caiu sem propósito, nenhum silêncio ficou sem resposta. Cada perda abriu espaço para o renascimento. Cada ferida se tornou passagem para a luz. Porque o Espírito sempre esteve contigo, mesmo quando você achava que estava sozinho. E hoje, o céu confirma. Você falou, você se levantou, você foi ouvido e nada mais será igual. Há um movimento invisível acontecendo neste exato momento. O mundo espiritual se curva diante da sua coragem. As forças da escuridão recuam. Os anjos aplaudem. O próprio Deus sorri. Porque você entendeu o mistério. O poder está no verbo, mas também na obediência. E você obedeceu. Você falou quando o Espírito pediu. E se calou quando ele mandou. Você dominou a língua e, com isso, dominou o destino. Agora, o universo inteiro reconhece a sua frequência. O som da tua voz foi registrado nos céus. O decreto foi selado e o ciclo antigo terminou. Não olhe mais para trás. Não volte ao lugar onde o Espírito já te tirou. O passado foi perdoado, purificado e encerrado. A culpa não te pertence mais. A vergonha foi dissolvida. As palavras que te feriram perderam poder. As maldições lançadas contra você foram desfeitas. E todas as mentiras ditas a teu respeito estão sendo corrigidas pela própria verdade. Agora, quem fala por você é Deus. E quando Deus fala, ninguém contesta. Escolhido, a jornada não acaba aqui. Ela apenas muda de fase. O que antes era preparação, agora é missão. O que antes era aprendizado, agora é envio. O Espírito te chama a ser voz para os que ainda estão calados, a ser luz onde há confusão, a usar as palavras como pontes, não como armas. Porque o mundo precisa do som da tua fé, precisa da tua presença, precisa da tua vibração de esperança. Você não foi escolhido para guardar poder, mas para multiplicá-lo. Cada frase tua pode curar, cada gesto teu pode libertar, cada oração tua pode mudar atmosferas. E é por isso que o céu te urge agora, sim, neste instante. Há uma unção passando sobre você. Sinta o calor nas mãos, a leveza no peito, o arrepio na alma. Não é emoção, é ativação. O Espírito está te marcando. Você foi separado para algo maior. Não tenha medo do tamanho da responsabilidade. O mesmo Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Você não precisa saber tudo, só precisa estar disposto. A fé não exige perfeição, exige entrega. O Espírito fará o resto. E quando o medo tentar voltar, lembre-se, ele não tem mais morada aí.
Quando o passado tentar te acusar, diga: fui justificado. Quando o cansaço tentar te calar, diga: o Senhor é a minha força. Você não é mais uma vítima da vida, você é um canal da vida. E onde você for, a luz irá junto. Agora, feche os olhos um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta a paz descendo como um manto. E repita em silêncio ou em voz alta, como oração, como decreto, como pacto. Senhor, purifica os meus lábios. Que cada palavra que sair de mim seja luz. Que minha voz traga paz e não ferida. Que meu silêncio seja sabedoria e não medo. Ensina-me a falar no tempo certo, a calar no tempo certo e a agir com fé, sempre. Usa minha boca para curar, meu coração para amar e minha vida para te refletir. Em nome da luz eterna. Amém. Enquanto você pronuncia essas palavras, algo se alinha dentro de você. É como se as peças se encaixassem, como se a alma finalmente respirasse em ritmo divino. É isso que o Espírito faz. Restaura, reorganiza, reacende e agora tudo em você vibra numa nova frequência. Você não é o mesmo que começou este vídeo? Algo renasceu, algo foi curado, algo foi reativado. Você vai perceber que daqui para frente sua voz terá outro peso. Pessoas te ouvirão e sentirão paz. Lugares parecerão diferentes quando você chegar. Isso porque você não fala mais por si mesmo, você fala pelo céu. As tuas palavras carregarão cura, profecia, consolo, fogo e graça. E o mais importante, carregarão amor, porque o amor é o som mais alto do universo. E o amor habita em você. O Espírito te envia agora. Vá e fale. Fale vida onde há desespero. Fale fé onde há medo. Fale perdão onde há rancor. Fale bênção onde há inveja. Fale luz onde há treva. E se não souber o que dizer, apenas diga: paz. Porque até a palavra paz na boca de um escolhido tem poder de 1000 trovões. E quando o mundo te ouvir, porque ele vai te ouvir, muitos despertarão, muitos lembrarão quem são, muitos voltarão à fé, muitos sentirão a presença de Deus sem saber explicar. E você entenderá que tudo valeu a pena. O silêncio, a dor, as noites longas, as lágrimas, as provações, tudo foi o treinamento para este exato momento. Você nasceu para isso. Você é a prova viva de que a palavra cria, cura e transforma. Você é testemunha da luz. E assim, escolhido, com tua voz purificada e tua alma acesa, o céu te diz: fale, ore, declare e espalhe. Porque o que começou em você, agora precisa alcançar o mundo. E se este som ressoou dentro de você, se o Espírito te tocou através dessas palavras, então comente: amém. Não é apenas um comentário, é um selo espiritual. É o teu sim diante do céu. É a tua assinatura neste pacto de fé. E depois, compartilhe. Porque há outros escolhidos esperando ouvir o que você acabou de ouvir. E talvez seja você quem levará a eles a palavra que muda tudo. A voz já foi liberada. O destino já foi ativado. O tempo é agora. Amém. Amém. Amém.